queria conversar com vocês porque eu senti muito de Deus ter me tocado, na verdade, né? De falar com vocês, contar um pouco da minha história em relação a como eu me tornei mãe. Bem, não foi fácil, não foi fácil. Eu passei por algumas perdas, na verdade foram duas. E a história começa assim. Eu descobri que estava grávida na primeira vez. Fiz uma viagem no Mato Grosso do Sul com meu marido. Ele estava trabalhando lá e aí eu fui conhecer as Chapadas do Guimarães lá com ele. E nesse passeio eu escorreguei numa pedra, caí sentada. E foi uma dor intensa. Imagina, eu saí da... Foi uma viagem longa, assim, de onde nós estávamos, na Chapada dos Guimarães, quem conhece, até o hospital, no centro de Cuiabá. E nessa eu cheguei no hospital, tomei muitas medicações, eles foram tentar fazer uma cirurgia que se chama cerclagem. Infelizmente, como eu já estava praticamente abortando, o meu bebê não conseguiram salvar, foi um momento muito difícil para mim. Depois disso, ficou aquele negócio, né? Eu sofria muito porque a tia do meu marido, ela estava no mesmo período que eu, mesmo tempo. Hoje em dia a filha dela está com 17, vai fazer 18 anos. Então, e eu segui em frente, falei, vamos lá, vamos continuar a vida. Comecei a trabalhar, fui buscar minhas coisas. E nesse período, eu estava trabalhando, comecei a me sentir mal e tal, descobri que estava grávida pela segunda vez. Quando eu tive aborto, depois de uns 3 meses mais ou menos, eu passei numa médica, especialista aqui da minha cidade, do convênio, para fazer alguns exames para saber o porquê que eu perdi, o que aconteceu, se foi só o tombo, né, ou se eu tinha algum tipo de problema. Porque o médico que fez a minha cirurgia lá em Cuiabá disse que eu tinha um útero infantil, que meu útero era muito pequeno para minha idade, né? Por isso que a gestação não ia em frente. Então eu fui conversar com essa médica para saber como eu faria para poder engravidar novamente. E eu levei meus resultados de exame, fiz ultrassom, fiz uma bateria de exames. Aí ela respondeu assim, olha, eu lembro como fosse ontem, tava com o exame, olha, é o seguinte, o seu caso não tem jeito. Desiste de ter filho, ai, vai ver sua vida, olha, a melhor coisa que você faz, desista. Ela falou isso pra mim, desista de ser mãe. Eu na época já ia na igreja, eu saí de lá me sentindo derrotada. E ao mesmo tempo, Deus falava no meu coração, não, eu sou Deus que posso tudo. Você vai acreditar na palavra dela ou você vai crer em mim? Mas eu fiquei muito entristecida, porque imagine você ouvir, você não pode gerar um filho, você não vai ser mãe. E eu lembro que na época, meu marido tinha uma vontade tão grande, assim, porque foi bem na época que primos dele estavam tendo filho, amigos, então ele sempre estava com uma criança no colo, a gente participava da igreja. Eu, inclusive, já era tia de mais de 30, porque eu era professora da escola dominical na minha igreja, então já me chamavam de tia antes de ser tia, né? Cuidava das crianças da igreja, nós sempre gostamos de criança. E você sente aquela pressão, né? Nossa, não vou conseguir dar um filho, meu marido. Ah, você se sente impotente, se sente incapaz. Nossa, vem muitos sentimentos negativos quando acontecem essas coisas. E eu nem queria compartilhar com ninguém. Que a médica disse isso. Guardei pra mim, comentei com meu marido, mas ele falava, não, não se preocupe, a gente vai dar um jeito, né? Fique em paz. Passou. Então, voltando naquela parte que eu tava cortando, eu tava trabalhando tudo, no trabalho comecei a sentir enjoo, muito enjoo. Fui fazer um teste de farmácia mesmo e descobri que eu estava grávida. Falei, meu Deus, e agora? Eu não quero perder novamente, né, meu filho. E nessa etapa tinha acontecido algumas coisas, já estávamos sem convênio. Bem no período que eu mais precisava, né, do convênio, eu fiquei sem convênio. E na época que eu fui para Cuiabá, meu marido estava com um convênio muito bom, inclusive da cidade. E quando eu descobri que eu estava grávida novamente, eu estava sem convênio. Só que eu coloquei minha fé em Deus. Eu falei, não, dessa vez vai dar certo, porque Deus está cuidando, eu vou cuidar para não tomar nenhuma queda. E quando eu passei no médico do posto, ele olhou o exame e falou assim, me examinou. Eu falei, não, acho que eu tô grávida, eu fiz o teste ali, esse teste deu errado, você tá grávida não. Isso aqui deve ser um cisto que você tá, porque se você tem o diagnóstico de útero infantil, você nem tem como você engravidar. Tá bom. Eu fiquei chateada, fiquei meio em dúvida, mas eu tinha fé porque pedi muito para Deus que eu queria um filho, né, gerar por um período e perder, gente, é um pedaço seu, uma falta que nunca vai ser preenchida. Igual
eu perdi, né? Mas eu não preencho, o teu filho não vai preencher aquele, mas você quer ser mãe, você quer pegar nos seus braços, ainda mais quando você, como eu falei, já começou a gerar o filho e perde, a gente não aceita. Então eu voltei para casa e fui agendar o exame e tal, e fazer ultrassom. Porque esse médico que falou que eu tava com cisto mandou eu fazer. Chegando lá, o médico de ultrassom olhou e falou, você já escolheu o nome? Aí eu até falei, se for menino vai ser Davi. Se for menina, não lembro qual nome que eu tinha escolhido. Mas eu falei, se for menino vai ser Davi. Inclusive o primeiro que eu perdi era um menino, porque, né, como eles tiveram que fazer a coletagem, tirar, eles viram, ele já dava pra ver. 4 meses, né, tá bem desenvolvidinho já. E nessa, eu fiz o ultrassom, comecei a fazer o pré-natal. Fui seguindo minha gestação e eu estava muito firme na igreja. Um dia anterior, na verdade, fui numa oração e eu vi, na hora que eu estava orando, eu estava com os olhos fechados, eu vi um menino virando tipo um passarinho, sabe? E voando. Só que eu não entendi aquilo que eu visualizei, que eu senti. E fui pra casa, e aí eu fui dormir e tal. Nessa noite eu sonhei pesadelos horríveis. E eu sonhei que eu subia numa escada e eu estava grávida, uma roupa branca reluzente. E uma porta se abria, toda de luz atrás de mim. Só quando eu olhava no fim da escada, eu via meu marido e minha mãe. Inclusive minha mãe, ela não mora aqui, ela estava de férias porque eu estava grávida. Ela veio passar um período aqui com a gente, ela estava na casa da minha tia hospedada. E quando eu olhei para baixo, eu vi minha mãe e meu marido, e eles não estavam comigo. E eu falava assim, não, Deus, agora não dá, porque como ele não vai aguentar ficar sem perder os dois de uma vez. E eu acordei. Gente, foi um sonho tão realista. Nossa, até hoje eu lembro, assim, até arrepio. Parecia que eu tava vivendo, sabe? Era revelação, era quem crê, sabe como que funciona, né? Quando eu acordei, eu estava tendo sangramento e uma dorfina e sangramento. SUS, Hospital do SUS aqui. E cheguei lá e falou, você tá... O colo do útero tá aberto. Seu bebê vai nascer a qualquer momento. Você tá tendo contração? Não estava tendo contração. Resumindo, fiz ultrassom, fiquei internada. A médica que fez ultrassom viu que ele estava sentado, que não podia fazer um parto normal. Fiquei internada. Minha mãe e meu marido não pôde entrar comigo, como eu vi no sonho. E teve uma visita. Eu lembro, não sei, eu tava 2 dias, né, que eu tava lá. Nesse segundo dia, minha mãe pôde me ver, minha mãe com minhas tias. E na madrugada eu acordei, começando a sentir dores. E eu olhava meu soro, eu via, sabe aquele símbolo da morte que tem aquela capa preta com uma foice? Eu vi isso no meu soro. E eu não entendi, né? Porque aí minha mãe veio fazer visita, eu falei, mãe, ore por mim. Porque eu vi uma coisa estranha essa madrugada, essa coisa da minha cabeça. Mas eu vi o símbolo da morte no meu soro. Lá, né? Vamos orar, não, filho, vai dar tudo certo. E na visitação da tarde, foi uma médica, me veio e falou assim, ó, ela tá com ultrassom aqui, a gente vai tentar segurar o bebê ao máximo, pra ele completar os 7 meses, né, porque tá com 6. E vamos tentar segurar ela aqui, né? Não mexe, não pode se movimentar, porque ele tá sentado, não tá em posição, e ainda é muito prematuro. Tá bom, isso de tarde. Minha mãe foi embora, começou a dar uma dor tão terrível, e aí eu chamei as enfermeiras. Elas vieram e colocaram um soro lá. Eu ouvi a outra falando, ai filha, vamos colocar o soro. Deram pra moça que tava aqui na cama do lado. Esse soro acelera o parto. Eu falei, não, mas eu não posso. Eu ouvi a médica falando que era pra me aguardar, porque meu bebê não tá pronto ainda, tá sentado. Gente, eu lembro que eu tava com tanta dor que eu delirava. Do nada apareceu essa enfermeira parteira, me levou pra uma sala, tinha um monte de mulher lá, tava esperando pra fazer o parto. E elas iam induzindo o parto, aí foram lá, falou, viu, você tem que fazer força. Ficou só eu e ela na sala. Você tem que fazer força, faz força, filha, faz força. Aí eu comecei a falar, viu, eu não tô sentindo as minhas pernas. Aí eu só vi ela ligando, não sei pra quem, e começou a ficar tudo, fiquei com tontura, com fraqueza. Começou a ficar tudo borrado no meu olho, e eu só lembro de flashes dela correndo, aquele barulho de maca andando, me empurrando, porta se abrindo e fechando, e ela perguntava meu nome, minha idade, e eu falava meio confuso com esse passado de tempo, porque eu já estava perdendo a minha consciência. Eu senti isso. Mas eu lembro que assim que eu cheguei na sala, a médica falou, o que está acontecendo? O que você fez?
E o que aconteceu aqui com essa moça? E pegaram, tiraram uma outra pessoa que estava esperando para tomar a anestesia hack, deram a hack em mim, muita urgência. E eu lembro de ouvir, assim, cuidado com a barriga da menina, tal. Quando eu acordei, umas mulheres que estavam na cama comigo falaram, Fia, o que aconteceu com você? Aí eu expliquei, né, tudo. Ela falou assim, nossa, veio um batalhão de médicos, enfermeiros, um monte de gente veio te observar aqui e ler o seu prontuário. O médico veio me visitar, falou assim, olha, você tá bem, tudo bem, viu? Você é uma guerreira, parabéns. E o seu bebê é um guerreiro. E eu fiquei, meu Deus, porque eu fiquei naquela angústia, cadê meu filho? Meu filho não tá comigo, o que aconteceu? Ele disse que ele sobreviveu, perguntou o nome dele, eu falei Davi, que ele falou que era menino. E aí ele falou, olha, seu filho é um guerreiro, tá vivo, sim, ele tá na incubadora, e vou liberar você para visitar ele. Eu fazia as visitas todos os dias, por 30 dias. Eu fiz campanha de oração. Ele era ruivinho, igual meu marido. Minha mãe conseguiu conhecer meu sogro, minha sogra. Todos os dias eu ia e fazia oração por ele, cantava a música Diante do Trono. Mas, ai, desculpe. Sempre, quando eu ia, eu sentia, sabe, eu cantava pra ele do presente de Deus, da Cristina Mel. Brinquedo você vai trocar e roupas maiores usar. Você não é meu, é um presente de Deus. E vinha sempre no meu coração. Aí a última vez eu cantei essa música, eu saí com uma angústia muito forte do hospital. E na madrugada me ligaram de madrugada avisando que ele tinha falecido. É muito difícil compartilhar isso com vocês, mas eu acredito que esse vídeo vai ajudar algumas mães que passaram pelo mesmo que eu, porque é um testemunho. Gente, essas campanhas que eu fiz na minha casa de oração, hoje eu entendo, eu orava para Deus curar ele, mas eu sempre falava que eu queria que Deus fizesse melhor, porque eu sempre me vinha crianças debilitadas, doentes. Ele teve infecção hospitalar, além dele ter ficado nascido prematuro, teve infecção pulmonar. Anos de contar, desculpe, gente, é que é sempre difícil, sabe? Muitas vezes eu evito pensar, lembrar do que eu vivi. E ele teve velório, eu não queria, sabe, o caixão aberto, mas os familiares queriam conhecer o rostinho dele. Eu lembro que eu tinha ganhado uma roupinha pra ele sair do hospital de uma amiga minha, muito amiga minha. E aí foi a roupinha que eu coloquei nele. Só lembro das mãozinhas dele segurando meu dedo. Quero que esse vídeo seja somente tristeza, né? Foi muito difícil ter meu filho. Eu falei, gente, é uma dor que não passa. Eu sempre vou sentir falta dele. Sempre. Por toda a situação, né? Hoje, Deus me deu 3 filhos. Alice, Ana Lu e Miguel. Mas Davi vai estar sempre aqui. Eu fui mãe dele. Eu gerei ele. Deus levou, né? Eu sempre, pra me superar essa fase, eu sempre lembrava da história de Jó, que ele falava, mesmo Deus, Deus tirou. E eu pedi pra Deus consolar meu coração. Eu não queria ficar revoltada com Deus, sabe? Eu sabia que não era do jeito certo. E Deus, ele estava no controle da minha vida. Então, ele tinha o melhor pra mim. Era o melhor pro Davi também. Pedi pra ele me ajudar a aceitar, né? Me consolar meu coração, porque foi
perda muito, muito dolorida para mim. Eu tinha certeza que ele ia sair do hospital. Eu tinha certeza que Deus ia dar. Que se ele quisesse, ele daria esse livramento, ele daria cura para ele. Não ia... Infelizmente não foi do meu jeito, foi do jeito que Deus escolheu, que seria o melhor para nós. Então eu pedi para Deus consolar meu coração. E eu tive um sonho. Depois de um mês e meio que ele faleceu. E eu não queria sair do quarto. Eu ficava o dia inteiro no meu quarto, não queria comer. Eu entrei em depressão, a depressão do luto. Eu não via graça, eu não queria ver ninguém, eu não queria nem chegar perto do meu marido. Eu ia pra igreja e eu chorava, não queria que as pessoas perguntassem pra mim, que era muito difícil. Quando as pessoas falavam meu pêsame, eu não queria ouvir nada, eu não queria ver ninguém, não queria que ninguém falasse comigo, não queria que ninguém falasse sobre ele. Era muito difícil. E Deus me deu um sonho. Eu sonhei que eu tava num lugar cheio de luz, era muito claro, e vinha na minha direção um homem, eu não lembro se eu vi o rosto, não lembro do rosto, mas ele estava com o menino no colo. E ele me dizia assim, olha, ele está aqui, ele está comigo, ele está bem, eu vou cuidar dele. E eu vou te dar outros filhos, só que eles são meus, não são seus, você vai apenas cuidar. Nenhum filho é seu, nem você é minha. Você não pertence a você mesmo, você pertence a mim. E os filhos que eu vou te dar pertencem a mim também. E eu acordei com aquele sentimento, sabe? De aconchego, de cura. E a partir daquele dia, eu fiquei melhor, eu fiquei bem. E passou uns anos, eu tava morando até na segunda casa que eu aluguei com meu marido, era na rua da minha sogra, e eu tive outro sonho. Porque nesse período tinha passado 6 anos que eu tinha perdido a vida, eu estava trabalhando, eu tinha entrado na faculdade e eu estava com aquele sentimento, porque novamente eu estava naquele período de todo mundo engravidar, eu já tinha 2 sobrinhos e a minha cunhada estava esperando um próximo, algumas amigas minhas tiveram filhos e a família já começou, oi, meu cunhado, sabe aquele período que todo mundo começa a ter filho e você começa a se sentir para trás de novo. E eu falava, não, Deus, eu não vou engravidar, se for pra me perder, 2 perdas. Já foi difícil, Davi, agora não quero perder de novo, não vou engravidar se não for a tua vontade, confirma pra mim a tua vontade. E foi esse período que eu fiquei. Só que aí chegou nessa época que eu comecei a pedir pra ser mãe novamente. Eu ouvi aquele hino da Fernanda Brum, dai-me filhos se não morro, dai-me filhos. Eu comecei a pedir pra ser mãe novamente. Só que assim, eu pedi e depois acabei, vai ser da vontade de Deus, vai ser no momento que Deus quiser, porque eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava num berçário e tinha 2 bercinhos azuis, vazio, e tinha 3 bercinhos com bebê. 2 primeiros rosas e um último azul. E eu imaginei da mãe, eu falei até com a minha mãe, mãe, Deus mostrou que eu vou ser mãe, e eu vou ter filhos menina e menino. E depois eu tive um sonho também que eu pegava um trem e na estação descia um menino. Eu tava com um filho, descia um menino. E eu ficava no trem olhando para aquela estação. Inclusive estava na frente da faculdade. E quando eu olhava assim, eu parava na frente da faculdade. Eu falei, por que eu tô na faculdade? E no meu colo aparecia uma menina. E aí a parte boa do meu testemunho. No período, depois que passou esse período, eu falei que eu estava fazendo faculdade, tinha iniciado, acho que estava no 2º semestre, não lembro. Estava no comecinho. Começou a me dar enjoo. E eu naquela, nossa, tô passando mal e tal, mas nada, né? Não tava menstruando normal, minha menstruação estava normal. E aí, uma amiga minha na faculdade estava grávida e falou assim, viu, eu acho que não tá normal esse enjoo, não. Se fosse você, eu faria um teste só pra de encargo, né? Ou vai na médica. Eu nem fiz teste, porque, né? Falei, vou marcar. Uma amiga minha tinha filho, teve filho, ela teve dificuldade para engravidar. Ela me indicou a médica dela na época. Ela falou, a doutora é muito boa, ela é especialista em fertilidade e tal. Cuida de mulheres que não conseguem ter filho, ela é muito amorosa, ela, né, tem esse amor, porque depois que passei com aquela ginecologista, eu fiquei meio assim. Chegar e ouvir de novo isso, desista, né, não vai dar certo. Eu fui com ela e falei, olha, eu tô assim, ela, vamos fazer um exame.
quando eu fiz o exame, fiz logo uma ultrassom que ela passou, e ela falou, ó, na outra consulta, falou, parabéns, você tá grávida, já vamos começar o pré-natal. Fiquei em choque, eu lembro que eu fiquei olhando pra ela assim, mas eu tô grávida mesmo, doutora? Aí eu falei, olha, doutora, meu caso é assim, assim, assado, eu tenho medo de perder, não sei o que. Ela falou assim, olha, o que eu tô vendo aqui, o seu colo do útero tá aberto. Quando você fica grávida, ele fica aberto, em vez de ele fechar. Então você tem um problema de insuficiência do colo uterino. E aí eu falei que eu fiz aquela coletagem, falou assim, pode ser que quando fizeram a coletagem do colo do seu útero, danificou, tal, ela explicou lá, que eu teria que fazer uma cirurgia chamada cerclagem para levar minha gravidez até o final. Eu já estava, sem saber, com 3 meses de gestação, não sabia. E a partir daquele momento, eu ia ter que me preparar para fazer essa cirurgia. Eu descobri que eu tinha que fazer a cerclagem para poder segurar o meu filho, né? E aí eu vou contar nos próximos vídeos como que foi essa cirurgia e tudo que eu passei durante a gravidez, que foi uma gravidez de repouso total. Até o próximo vídeo. Obrigada por estar aqui até agora me assistindo. Eu creio que através do meu testemunho, através da minha história, eu posso chegar na casa de muitas mulheres que passaram pela mesma coisa, ou que estão passando pelo mesmo que eu passei, e dizer, confie em Deus, tudo tem a hora certa. E Ele é o único que consegue consolar nossas perdas, nossas dores. Ele consegue e Ele consola. Entrega para Ele tudo que você tem sentido, suas mágoas, suas dores, que Ele vai curar seu coração. E confia, tenha fé nele. Tenha fé que Ele pode todas as coisas e nós podemos todas as coisas em Deus. Até o próximo vídeo. Até mais.